E aí pessoal, tudo bem com vocês? Paz de Cristo a todos, feliz ano novo! E nesta aula nós iremos falar de espectroscopia no infravermelho. Como vocês podem perceber, o cenário mudou agora é uma lousa verde, né? Tá, então vamos lá falar de espectroscopia no infravermelho. Pessoal, essa técnica ela é utilizada pelos químicos orgânicos para decifrar qual é o grupo funcional presente no composto orgânico, certo? Evidentemente, ela não é a única técnica utilizada na elucidação estrutural, mas ela é extremamente importante porque, ao dizer qual é o grupo funcional presente na sua estrutura, isso ajuda aí muito, né, a chegar na elucidação final. Tá? Então é extremamente importante, mas ela não é a única técnica. Nós iremos estudar mais adiante. Tá? E o que é grupo funcional? Grupo funcional é um grupo de átomos arranjados que apresentam uma certa conectividade que caracteriza uma função orgânica. Por exemplo, lá no ensino médio, quando vocês estudam ácidos carboxílicos, né, que é uma função orgânica, qual é o grupo funcional presente em ácido carboxílico? É a carboxila. E quem é a carboxila? C-O-OH. Então esse é o grupo funcional que caracteriza a função orgânica ácido carboxílico. Qual é o grupo funcional presente em um aldeído? Aldoxila, que é C-O-OH. Qual é o grupo funcional presente em uma acetona? Carbonila, entre dois carbonos. Certo? E assim por diante. Então isso é o grupo funcional, tá? É o grupo que determinada função orgânica apresenta como característica, tá? Bom, agora antes de nós falarmos da técnica do infravermelho propriamente dita, é importante nós salientarmos que no composto orgânico nós temos vibrações, que são as vibrações moleculares. Essa vibração molecular pode ser um estiramento. O que é estiramento? É o ato de comprimir e expandir. Comprime, estica, né? Estica. Então, comprime, estica. Comprime, estica. Esse ato de comprimir e de esticar lembra o que para vocês? Lembra uma mola. Então, quando nós temos um estiramento, isto é, uma compressão e um esticamento, nós temos uma aproximação ao comportamento de um oscilador harmônico, de uma mola. E aí a gente lembra da lei de Hooke, lá das aulas de física, não é? É claro que nós não temos apenas os estiramentos, nós temos também as deformações, ou como queira, dobramentos, certo? Então, quando nós falamos nas vibrações moleculares, das duas a uma. Nós podemos ter, de um lado, os estiramentos e, de outro lado, né, as deformações. Bom, então, a temática da nossa aula, o assunto requerido é qual? É espectroscopia no infravermelho. Bom, como nós dissemos, o infravermelho ele é muito utilizado para o quê? Para determinar qual é o grupo funcional presente na sua estrutura, certo? Então, lembre-se disso, grupo funcional. Bom, e aí nós temos o quê? As vibrações moleculares, né? Então nós temos as vibrações moleculares. Nós temos essencialmente quais vibrações moleculares? Nós temos, né, os estiramentos, que nós representamos dentro de química orgânica como a letra Mi
que é parecida com a letra V, com a perna esticada assim para cima, certo? Nós chamamos de Mi, que é então os estiramentos, e podemos ter também as vibrações chamadas de deformações, né? Deformação angular e tal. Vou colocar só deformações, né? Mas você pode encontrar com o nome de dobramentos. E nós representamos por essa letra assim, ó, parece um J, tá? Tudo bem, pessoal? Beleza. Então temos estiramentos e as deformações. Vale lembrar que apenas os estiramentos, né, têm o comportamento aproximado, né, a um oscilador harmônico. Então coloque entre aspas aqui, ó, oscilador. Não é que ele é um oscilador harmônico, não é isso. Aproxima-se ao comportamento de um oscilador harmônico. Tudo bem? Tá. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês, mas não fiquem encucados e tal. Não é para você decorar, sair decorando igual um louco desesperado. Não é isso. Até porque na sua prova, você pode consultar a tabela que a professora passou, certo? Mas se você tiver uma noção panorâmica das principais faixas espectrais, né, você tem um atalho muito grande, né? Se você dominar, tiver uma noção das principais faixas espectrais, você ganha tempo, tá? Bom, e quais são as regiões espectrais que você tem que ter? Isso aqui, pessoal, é apenas uma visão panorâmica, tá? Então, regiões, vou colocar outro termo, vou colocar faixas espectrais, certo? Faixas espectrais. Bom, vou colocar de amarelinho aqui, ó. Eu penso assim, você organiza sua mente da forma que você quiser organizar, mas eu organizei minha mente do seguinte modo. A partir de 1400, tá? Então, de 1400 até 1900, a mente é sua, você organiza aí como você quiser, tá? Como assim, como você quiser? Assim, tem gente que pensa ao contrário, do maior para o menor. Eu não. 1400 até 1900. Nessa faixa espectral, você vai ter o quê? Você vai ter o estiramento, vou colocar com a letra Mi, né, que é o que aparece com a letra V com a perna para cima. Você vai ter o estiramento da ligação C dupla X. Por que você colocou X? Esse X aqui não é halogênio, tá? Esse X aqui significa dizer que pode ser o quê? Pode ser um carbono, pode ser um oxigênio ou ainda pode ser um nitrogênio. Então, quando eu falo C dupla X, eu quero dizer o seguinte, que você pode ter o estiramento da ligação C dupla C, o estiramento da ligação, ao invés de ser carbono, pode ser um oxigênio, C dupla O. E por fim, você tem também o estiramento da ligação C dupla E. Tá? Então, nessa faixa espectral de 1400 até 1900, você vai ter esses estiramentos. Ah, professor, mas isso aí é certinho, é padronizado, é 1400 e 1900? É claro que existe uma especificidade para cada composto. Como assim uma especificidade para cada composto? Por exemplo, me dá um exemplo de um composto orgânico que tenha a ligação C dupla C. Ah, muito fácil, um alceno, né? Um alceno, por exemplo, é C dupla C, e aí a gente coloca os hidrogênios aqui arreganhados, certo? Muito fácil, professor. Pronto, tá aqui, ó. Um alceno tem C dupla C, tem o estiramento da ligação C dupla C. Tá. Esse estiramento que ocorre, essa vibração que ocorre entre esses dois átomos de carbono,
ela acontece numa faixa que vai de 1600 até 1680. Tá dentro de 1400 e 1900? Tá, só que não está especificando exatamente onde que ocorre. Então você tem que saber que quando você tiver um alceno, o estiramento da ligação C-C ocorre entre 1600 até 1680. Então, no seu espectro, você vai ter uma banda de absorção entre 1600 e 1680. Tá. Bom, só que deixa eu fazer uma outra pergunta para você. O estiramento da ligação C-C, aqui ó, C-C, ocorre apenas em alceno? Ou existe um outro composto orgânico que também tenha o estiramento da ligação C-C? Existe. Dá um exemplo, hidrocarboneto aromático, o benzeno. Vou colocar aqui então o benzeno, para vocês enxergarem. Ó, quando você representa o benzeno, ao invés de colocar o núcleo benzênico aqui, né, a bolinha, né, eu vou colocar as ligações aqui, tá? Ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. É claro que elas não estão permanentemente aqui, elas estão em ressonância. Essas ligações estão alternadas e deslocalizadas. Mas eu coloquei dessa forma só para você enxergar mais facilmente, tá? E claro, que cada pontinho desse, pontinho no modo esdrúxulo de falar, né? Representa um carbono. Carbono, 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 tá? Você concorda, então, que existe uma ligação C-C. Opa, C-C. Então existe o estiramento dessa ligação aqui. Só que, diferentemente de alcenos, que caem no intervalo de 1600 até 1680, quando você tiver esse sistema insaturado, né, esse benzeno aqui, você vai ter duas bandas de absorção. Você vai ter uma banda de absorção em 1475 e outra banda de absorção em 1600. Mas professor, como que eu vou lembrar disso? 1475, 1600. Para facilitar a sua vida, arredonda. Quando a gente arredonda as coisas, não fica mais fácil? Então, ao invés de você pensar 1475, pensa 1500. Aí, quando eu falo 1500, 1600, fica fácil, né? Então, quando você tiver o estiramento da ligação C-C de aromáticos, você vai ter duas bandas de absorção. Você não vai ter uma só, não. Você vai ter duas. Uma em 1500, na verdade, 1475. Mas a gente aproximou e estimou para 1500. 1500 e outra em 1600. Tá? Tudo bem, pessoal? Então tá. Então perceba que esse estiramento C-C nós podemos encontrar em alcenos e também em aromáticos, hidrocarbonetos aromáticos. Tá? Muito bem. Agora, vamos falar aqui... professor, você falou só dos estiramentos C-C. Você pode falar do estiramento C-O? Posso sim. Vamos colocar aqui então, ó. Dá um exemplo de um composto que apresenta a carbonila. C-O é a carbonila, né? O éster, por exemplo, que é utilizado como flavorizante, né? Coloca aqui, ó, o oxigênio, né? Vou colocar assim, carbonila, primeiro colocar carbonila, aí o oxigênio, e aqui uma cadeia alquílica, né? Cheia de carbonos. Carbono, carbono. Tá, 3 pontinhos, para dizer que, não sei, né? E aqui também. Por exemplo, aqui é um éster, né? Então esse aqui é o grupo funcional, carbonila, né? Que está presente no éster. Bom, pessoal, estão vendo que eu tenho a ligação C-dupla, o quê? O, né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui é uma vibração. Esses átomos que estão conectados, eles estão tendo uma vibração. Existe uma vibração molecular, né, entre o carbono e esse oxigênio. Então existe um estiramento dessa ligação. E o estiramento da ligação C-duplo de éster cai numa faixa de 1730 até 1750. Professor, você não disse que é 1400 e 1900?
Uai, mas 1730 até 1750 não está dentro dessa faixa? Sim. Então, C duplo O de éster cai entre 1730 até 1750. Só que nós não temos apenas o estiramento C duplo O. Não sei se vocês perceberam, mas aqui, ó, eu tenho o oxigênio ligado ao carbono. Nesse caso do oxigênio ligado ao carbono, nós não temos um estiramento, nós temos uma deformação aqui. E essa deformação, ela cai em outra faixa. Só que eu não vou falar agora para a gente não confundir, porque eu estou falando primeiramente dos estiramentos, tá? Bom, então 1400 até 1900. Bom, vamos falar agora de uma outra faixa espectral. Posso pagar? Então, qual foi a primeira? 1400 até 1900. A segunda faixa espectral vai de 1900 até 2500. Bom, se de 1400 a 1900 nós tivemos as ligações